Olá, bom dia! Está no ar mais uma edição do nosso Estúdio Câmara ao vivo, aqui na TV Câmara Campinas, hoje dia 2 de junho. Gente, estamos na metade do ano, né? Segundamos! E eu te convido para ficar com a gente para mais uma conversa que interessa e muito. A gente já começa a semana conversando com quem tentou emagrecer ou vive em guerra com a balança. Hoje o assunto é o temido efeito sanfona. Sabe quando você se dedica, perde peso, mas logo depois recupera tudo de novo? Ou até mais? Pois é, manter o peso perdido costuma ser ainda mais difícil do que emagrecer. E isso vai muito além de força de vontade. Nós vamos falar sobre esse ciclo que afeta não só o corpo, mas também a saúde emocional e a autoestima. Para isso, a gente conta com dois convidados muito especiais, o hipnoterapeuta Rafael e também a nutricionista clínica, a Paula. Gente, daqui a pouquinho eles vão falar com a gente sobre esse efeito sanfona. E você de casa, já sofreu com o efeito sanfona? Conta pra gente como é que foi. Teve acompanhamento profissional ou fez por conta própria aí essa tentativa de emagrecer e depois voltou tudo de novo? Manda aí, ó, tá lá. 19 978293776, telefone está na tela, o WhatsApp na tela para você. Você pode conversar com os nossos profissionais, tá bom? Daqui a pouquinho, porque agora a gente atualiza algumas informações da Câmara de Campinas, porque a Câmara vota hoje, em primeira discussão, na 33ª reunião ordinária, um projeto de lei de autoria do vereador Otto Alejandro, que propõe alterações na legislação municipal sobre aferição de ruídos em áreas públicas e privadas da cidade. Esse projeto, gente, visa alinhar as ações de fiscalização à norma ABNT-NR10, atualmente vigente, que determina que os níveis de intensidade sonora devem ser medidos no ponto de recepção, ou seja, no local onde o som é percebido pela população e não diretamente na fonte emissora. Como tem ocorrido aqui em Campinas, uma das mudanças é a obrigatoriedade, gente, de haver que, quando houver identificação do denunciante, a medição do som seja feita a 2 metros de onde está o denunciante, conforme estabelece a norma, tá? Então, já nos casos de denúncia anônima, a medição poderá ser realizada a 40 metros da fonte geradora do ruído. O projeto também determina que a identidade do denunciante deve ser mantida sob sigilo e que a aferição deve ser feita com a presença do responsável pelo estabelecimento denunciado, exceto quando há identificação do reclamante, tá? A medida também prevê que as estatísticas de denúncia por perturbações de sossego deverão ser publicadas, indicando se a denúncia foi considerada procedente ou não. Outra adequação, de acordo com a norma, é que serão desconsiderados no momento de aferição os ruídos causados pelos veículos automotores que estiverem transitando na via do estabelecimento no momento da aferição. Então, hoje tem a reunião ordinária no plenário José Maria Matosinho. Você pode participar, tá? É só chegar lá e conversar com o pessoal da portaria e você é muito bem-vindo. E também você pode acompanhar através do nosso YouTube da TV Câmara Campinas e também, claro, aqui da TV Câmara Campinas, direto para você aí na sua casa. A gente conta com a sua participação. E a Comissão de Tecnologia, Ciência, Tecnologia e Inovação reúne especialistas para abordar o uso da inteligência artificial na segurança de grandes eventos. A reunião será realizada hoje a partir das 10 da manhã para discutir o uso de modelos de inteligência artificial para garantir mais segurança em eventos de grande porte. O encontro será presidido pelo vereador Ianco, doutor Ianco, aliás, presidente da comissão, e para compor o debate foram convidados aí 3 especialistas nas áreas de cibersegurança, inteligência artificial e novas tecnologias, né? O João Lucas, também o João Galdino, docente da Unicamp, e o CEO da Gênesis Inteligência Artificial, e também o Eric Silveira, né? Então, você é convidado para participar hoje às 10 da manhã, porque nós temos aí a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, né? É aberta à população,
vai ser no plenário, então a entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, 66, no bairro Ponte Preta, tá? Então você é convidado para participar de todas as reuniões que acontecem lá no plenário da Câmara de Campinas. Previsão do tempo para hoje, segundamos, a segunda-feira começou um pouquinho fria, teve névoa de manhã, mas a tendência é de sol e céu de brigadeiro na metrópole. Mínima foi de 15, já subiu um pouquinho, a máxima para hoje é 27 graus. Aproveita hoje, porque, de acordo com a previsão, amanhã já tem uma chuvinha e a gente tem aí uma previsão de chuva para toda a semana, né? Tirando hoje e quarta-feira, tá certo? Vamos embora, gente. Programa no ar, Estúdio Câmara. Hoje a gente fala de efeito sanfona. Manter o peso perdido é mais difícil do que parece, né? Depois de semanas ou meses de dieta, exercícios, muitas pessoas acabam recuperando os quilos eliminados. É isso mesmo que você ouviu, recuperando os quilos eliminados. Um ciclo conhecido como efeito sanfona. Além do impacto estético, essa oscilação constante traz prejuízos à saúde física, à saúde emocional. Não se trata apenas de comer menos e se exercitar mais. O metabolismo, as emoções, a relação com a comida e até a forma com que a gente lida com a disciplina e a tal da motivação influenciam diretamente nesse processo. Hoje, nosso bate-papo busca entender o lado fisiológico e comportamental dessa dificuldade em manter o peso. Vamos conversar e dar as boas-vindas para Paula Helena de Moraes. Ela é foléis, né? Ela é nutricionista clínica funcional. Ela atua com foco na alimentação integrativa e nos impactos hormonais e metabólicos das dietas. Seja muito bem-vinda, Paula. Bom dia para você. Bom dia, Rúbia. É um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto tão corriqueiro, né? Eu acredito que atire a primeira pedra a mulher que nunca sofreu com efeito sanfona, e eu espero que a gente possa desmistificar esse tema, né, esse assunto, e ajudar quem está em casa passando por isso. Maravilha! E a gente conversa também para completar o nosso time dessa manhã aqui do Estúdio Câmara com o hipnoterapeuta Rafael Gregorian, ele é hipnoterapeuta, especialista em programação neurolinguística e hipnose, com foco em reprogramação de padrões mentais ligados ao comportamento alimentar. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Rúbia. É um grande prazer estar aqui com vocês. Esse é um tema extremamente importante que afeta milhões de pessoas todos os dias, não só em termos de aparência, mas principalmente na autoestima, nas emoções, na qualidade de vida. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco dessa visão comportamental e emocional dentro dessa perspectiva, né, que para a gente é muito importante que a gente possa mudar e trazer possibilidades para que as pessoas possam viver uma vida saudável e que o nosso bate-papo possa atingir ao público, né, e que a gente possa ter mais qualidade de vida aí com a nossa conversa. Isso mesmo, gente. Então, olha, já manda a sua pergunta, já manda a sua dúvida, já passou aí por essa situação de efeito sanfona? Quem nunca? Eu passo por isso. Vou lá, faço uma dietinha, emagreço, aí vou malhar, daqui a pouco volta novamente, né? E a gente vai vivendo, mas a gente precisa aprender como lidar com essas situações, e aí por isso que nós trouxemos hoje duas pessoas que vão falar, especialistas, né, sobre o assunto, e que vão nos dar dicas de como a gente supera e como a gente busca aí a trilhar um caminho mais assertivo quando a gente fala de efeito sanfona. Vamos lá, Paula, por que tantas pessoas voltam a engordar após dietas aparentemente bem-sucedidas, né? O que é, na verdade, o efeito sanfona? Olha, Rúbia, eu costumo falar que o nosso corpo, ele cria mecanismos para lutar contra o nosso emagrecimento. E existem 3 principais fatores. Primeiro, eu vou explicar cada um deles, mas primeiro é o nosso hipotálamo, que é uma região do nosso cérebro, o fator evolutivo e o fator comportamental. Então, se a gente pensar no hipotálamo, que é essa região do nosso cérebro, o que acontece? Por algum motivo, por algum mecanismo que ainda a ciência está tentando elucidar, o nosso peso, o nosso maior peso é considerado pelo nosso organismo como o nosso peso correto. Então, quando a gente começa a emagrecer, então vou dar o exemplo. A gente começa a emagrecer 1 quilo. A nossa fome aumenta em 100 calorias. Já a nossa taxa metabólica basal diminui em 30 calorias. Então, a gente emagrece, mas a fome aumenta e a taxa metabólica basal, que é o nosso metabolismo, diminui.
A gente também tem que pensar na questão do ponto de vista evolutivo. Ou seja, os nossos genes são os mesmos genes dos nossos ancestrais, de milhares de anos atrás, quando nós não tínhamos abundância de comida. Então, nós éramos caçadores, encontrávamos comida eventualmente, tínhamos que procurar e passávamos muito tempo sem nos alimentar. Então, o que acontecia? A nossa forma de reserva de energia, como sobrevivência, era a gordura. Então, a gente, eventualmente, encontrávamos ali o nosso alimento, a caça, enfim, nos alimentávamos, a energia era armazenada em forma de gordura, para que a gente tivesse energia para sobreviver aos momentos de escassez. Hoje em dia, a gente vive num momento onde a gente tem abundância de alimentos, né? A gente não passa mais por escassez, muito pelo contrário. Mas os nossos genes são aqueles lá que ainda acumulam gordura. Outro ponto é o ponto de vista comportamental. Então, o paciente começa a fazer dieta, né? Muito comum. Faz dieta restritiva, corta doce, corta açúcar, corta glúten, corta lactose. O que acontece? Consegue seguir essa dieta aí por 1, 2, 3 meses, emagrece, fica se sentindo super bem. Só que o que acontece? Aquela dieta não tem nada a ver com a vida da pessoa. É extremamente restritiva. E aí, a pessoa volta para os hábitos alimentares anteriores. Consequentemente, ela vai acabar engordando, porque ela vai voltar a consumir mais calorias do que o corpo gasta. Então, assim, basicamente, do meu ponto de vista, são esses 3 pontos que fazem com que o efeito sanfona seja tão corriqueiro aí na nossa vida, em quem está fazendo dieta, em quem deseja emagrecer. Maravilhosa, Paula, muito bem explicado. E um ponto que você falou me chamou a atenção, que o nosso cérebro entende que o nosso maior peso é o peso ideal. Poxa vida, Rafael! Poxa vida! Agora vamos lá, então. Qual que é o papel do nosso subconsciente e dos gatilhos emocionais nesse comportamento de perder e recuperar peso, né? Eles gritam no nosso cérebro, e já que esse cérebro nosso ele é meio estranho, meio diferentão, né? Qual que é do nosso cérebro quando ele entende que o nosso peso ideal é o maior peso? Poxa vida! Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa distinguir é o que é fome fisiológica e o que é fome emocional. Uhum. Porque na fome fisiológica, nós nos alimentamos para nos nutrir. E na fome emocional, nós nos alimentamos para compensar algo. Veja bem, o nosso cérebro, ele reconhece, ele tende a repetir padrões de comportamento familiar. Então, toda vez que a gente associa a comida, o alimento, com afeto, com uma compensação emocional, como uma recompensa, ele tenderá a repetir esses mesmos padrões de comportamento. Então, toda vez que a emoção apertar, você sentir um medo, uma angústia, uma tristeza, uma raiva, uma ansiedade, você vai descarregar no alimento. E aí que começa a gerar esse comportamento disfuncional. Então, quando a gente fala de gatilhos, gatilhos estão muito relacionados com rejeição, com comparações, com críticas, cobranças e até mesmo traumas que possivelmente você viveu na infância e que acabam contribuindo para a manifestação desses comportamentos disfuncionais. Então, é muito importante que a gente consiga identificar qual é a relação que você estabeleceu com o alimento ao longo da sua vida. E a gente começa a falar disso em questão de ambiente familiar. Não só o ambiente que você está inserido, mas o ambiente familiar, especialmente na primeira infância. Como que você viveu os primeiros anos de vida, desde a fase da amamentação até a introdução alimentar, e o quanto isso contribuiu através dos estímulos que você foi recebendo ao longo da vida. Então, um exemplo importante que eu gosto de passar, e veja bem, é apenas um exemplo dentre os vários fatores que podem contribuir para a origem, para os sintomas, né, se manifestarem. Quando a gente ouve muito dos nossos pais, avós, tios, pessoas de nossa referência, que, olha, se você não comer toda a comida que está no prato, você não vai ganhar a sobremesa. E por mais que a gente olhe para aquele prato de comida cheio e diz para nós mesmos, acho que metade daquele prato seria o suficiente para saciar a minha fome, eu vou comer para além daquilo que eu preciso, porque eu espero por uma recompensa.
Só que com o passar dos anos, se esse comportamento for reforçado, for estimulado, ela vai entender o alimento como uma recompensa. Essa é a relação que ela criou. Então, quando ela chegar lá na fase adulta e ela sentir, em algum momento, mesmo entrando numa dieta restritiva, fazendo um acompanhamento, treinos diários, treinos aeróbicos, fazer uso de medicações sem o devido acompanhamento de um profissional de nutrição, de um endócrino, de um psicólogo, por exemplo, você tende a, em momentos em que a emoção apertar, você vai descarregar no alimento. Uhum, perfeito. Olha só, né? E você? Você come para matar a fome física, fisiológica ou emocional, né? Como é que tá aí? Como é que foi ontem? Ontem foi domingo, né? Domingo é o dia de comer. E aí, você sentou no sofá, pegou um pote de doce de leite, né? E começou a comer. Gente, olha, a gente precisa estar muito atentos, né, a essa situação da alimentação. E tem dietas da moda, tem a tal da dieta detox, a dieta do tipo sanguíneo. Agora nós temos também essas canetas que prometem milagres. Paula, essas dietas, esses métodos, eles ajudam ou eles acabam atrapalhando, né, quem quer emagrecer, e qual que é a relação disso tudo com o efeito sanfona? Olha, se nós formos pensar nessas dietas da moda, que são extremamente restritivas, né? Então, jejum intermitente, dieta cetogênica, ou cortar grupos alimentares aleatoriamente, isso vai acabar afetando negativamente para essa questão do efeito sanfona, né? Por quê? São estratégias que são extremamente restritivas. Então, a pessoa consegue seguir esse tipo de alimentação por determinado período. Entretanto, chega um momento que fica tão difícil, tão restritivo e que não tem nada que a pessoa goste ali de comer em uma dessas estratégias, que ela acaba voltando para os hábitos alimentares que ela tinha anteriormente e aí, consequentemente, ela vai voltar a ganhar peso. Uhum. Com relação aos medicamentos, né, hoje em dia eu costumo falar que aquelas canetinhas, né, entre aspas, emagrecedoras, são uma revolução realmente na saúde. Mas a gente precisa sempre ter em mente que essas canetas servem para nos ensinar, na verdade, os pacientes a se alimentarem, a terem melhores hábitos alimentares durante o uso da medicação que vai cortar a fome. Porque a medicação também não é para sempre. A medicação tem um prazo ali de uso. E aí, quando o paciente, se ele não tiver aprendido a se alimentar de forma correta, deixando de usar a medicação, também vai ter o reganho de peso. Então, o que a gente precisa ter em mente é trabalhar a longo prazo e não usar essas estratégias que têm limite, né? Tem um prazo para acabar, ninguém aguenta fazer isso por muito tempo, e isso acaba sendo um tiro no pé, porque vai levar ao reganho de peso. Hoje as redes sociais, né, mostram para a gente uma facilidade em manter aí o peso saudável, né, e infelizmente a gente tem visto, é muito normal, né, essa compra desses produtos que prometem um emagrecimento rápido, fácil, e após isso é que a gente se preocupa, né, porque ninguém emagrece tão rápido e tão fácil assim. Quanto tempo demorou para você ganhar ali 5 quilos? E aí você vai eliminar 5 quilos em uma semana, em um mês, que seja? Isso não está muito equilibrado, Não. né? Então a gente precisa ficar atento a essa questão. Você concorda? Concordo. Eu costumo falar para minhas pacientes, né? Você prefere emagrecer 10 quilos em 30 dias e 3 meses depois recuperar o tempo perdido, ou emagrecer esses mesmos 10 quilos em 1 ano e se manter magra e saudável para sempre? Muito bem. Com certeza a segunda opção é a melhor, né? Exatamente, Agora, como é que a hipnose pode ajudar a gente a reprogramar o nosso cérebro, né, para que a gente melhore o comportamento alimentar? Como é que a programação neurolinguística trabalha nessa reprogramação? Isso é possível? Sim, perfeitamente possível. Para a gente falar sobre hipnose, primeiro a gente precisa que as pessoas entendam o que é hipnose, né? A hipnose é um processo 100% natural, acontece com qualquer um de nós,
Você pode me dizer que você nunca foi hipnotizada, que você talvez nunca será hipnotizada, mas eu posso te garantir que você já esteve em estado de hipnose muitas vezes. O que é um estado de hipnose? É um estado alterado de consciência. Então, eu gosto de dar o exemplo sobre quando você está assistindo um filme, uma peça ou algo, né, que por mais que você saiba que aquilo não é real, que está sendo contracenado com diversos personagens, você se envolve com a história do filme e aquilo te desperta uma emoção. Então você está assistindo um filme de drama, por exemplo, e você começa simplesmente a se emocionar com a história do filme. Você se conectou, mesmo você sabendo que aquilo não era real. Então isso é um estado alterado de consciência. Uhum. Então, para a gente entender como que a hipnose pode atuar dentro da linha, né, com pacientes que estão vivenciando essa questão do efeito sanfona, a gente precisa entender o que está por trás desse desejo compulsivo, né? Porque esses comportamentos disfuncionais estão muito relacionados com a nossa programação mental. Então, quando eu disse lá sobre a questão dos estímulos que você foi recebendo ao longo da sua vida e como você foi fortalecendo, alimentando essa ideia dentro da sua mente, quando a gente leva um paciente para o estado de hipnose, e aí quando eu falo de um hipnoterapeuta, um hipnotista, um hipnólogo, induzir você a um estado de transe, de relaxamento, aonde a gente faz um aprofundamento, a gente trabalha para alterar as atividades cerebrais do neocórtex frontal. Então, a neurociência ela vai explicar que o neocórtex é a área responsável pela nossa área consciente. Então, ela é responsável por apenas 5% daquilo que nós somos. E o nosso inconsciente ele é responsável por 95% do que nós somos. Então, quando a gente tem um desejo de emagrecer, de levar uma vida mais saudável, de entrar numa rotina alimentar, e esse teu desejo consciente está incongruente com os teus desejos inconscientes, você não vai. Isso você pode começar e, de repente, aquela motivação descarrega a bateria e você volta a esse efeito sanfona. Então, na hipnose, o que nós fazemos? Nós induzimos esse estado de relaxamento, de aprofundamento, de transe, e a pessoa ela começa a reduzir as atividades cerebrais do neocórtex frontal, que é a área consciente, para a gente acessar a camada subconsciente. E na camada subconsciente, a neurociência vai explicar que existe algo muito importante que a gente chama de sistema límbico, que é a nossa área responsável por processar as nossas emoções e sentimentos, com base nas nossas memórias e experiências de vida que a gente grava no nosso subconsciente de forma permanente. Então, todo excesso representa uma falta. Então, o que você sente, o que está por trás do seu desejo de você se alimentar compulsivamente? Existe uma emoção por trás. E a hipnose, a hipnoterapia, ela age nessa emoção, na raiz do problema. Poxa vida, hein? Que coisa! Você viu só quanto trabalho, né, precisa fazer para poder reprogramar o nosso cérebro, para que a gente entenda a diferença, né, da alimentação correta, né, da alimentação para o corpo e da alimentação para as emoções. Agora, eu te pergunto, Paulo, o nosso cérebro, né, o subconsciente, ele não define o que é correto e o que é certo e o que é errado. Como é que você vai fazer isso? Já que 95% é sub ou inconsciente, como é que nós vamos fazer o nosso cerebrinho entender que a gente precisa se alimentar para manter o corpo físico, não as emoções? É uma pergunta importante. Na verdade, nós precisamos levar para o consciente o que está inconsciente. Uau! Então, é muito importante que você consiga identificar essa emoção que está por trás. E você faz isso através, isso eu falo um pouco na questão da hipnose, né? Que a gente usa a técnica da hipnose para a gente regredir a memória,
né, que está armazenada de forma permanente no nosso subconsciente, e a partir de então a gente identificar o que está associado, o que você associou com o alimento, qual é a emoção que você associou com o alimento, se é uma recompensa, se é um alívio, se é um afeto, uma busca de um afeto. Então, quando você desperta gatilhos emocionais através de experiências dolorosas, naturalmente que você vai buscar, se esse for a sua fonte de recompensa, você vai buscar isso no alimento. Então, a gente fala muito sobre reprogramação mental. Quando você consegue regredir a uma memória que está relacionada, que originou e causou esse sintoma que você tem hoje, nós conseguimos ressignificar isso. Por que nós conseguimos? Porque hoje nós somos adultos. Com os recursos que nós temos hoje, quando eu te levo para aquela cena, para aquele primeiro evento que causou isso, a tua percepção muda, porque os recursos que você tem hoje não são os mesmos que você tinha quando você era apenas uma criança. Então, você altera as percepções daquele evento e, alterando as percepções, você neutraliza a emoção responsável pelo atual sintoma. E isso é uma coisa muito natural, por isso que a gente fala, né, de levar para o consciente aquilo que está inconsciente. Muito bem, Rafael. Olha, gente, quanta informação nessa segunda-feira, né? Para a gente poder iniciar a semana aí de uma forma assertiva. Agora, a gente pergunta para você, Paula, a questão do metabolismo, né? O metabolismo, por que a gente tem pessoas que falam, tem metabolismo lento, não consigo emagrecer, e aí tomam os medicamentos e aí o metabolismo acelera, daí eu emagreço, mas não consigo manter, porque se eu não tomar um medicamento, mesmo que seja natural, enfim, né, o meu metabolismo ele não vai. E o que acontece? O que é esse tal do metabolismo lento? Todo mundo tem isso? Isso intervém mesmo no efeito sanfona? Vamos lá. Metabolismo lento. Isso não existe, né? Eu tenho um metabolismo mais lento. Quando a gente escuta esse tipo de afirmação e a gente vai conversar com esse paciente, entender como são os hábitos alimentares, a alimentação, a gente enxerga que muitas vezes a pessoa consome muito mais do que gasta, e aí elas atribuem isso ao metabolismo lento. Então, a gente consegue entender que, na verdade, não é a culpa do metabolismo, é a culpa dos hábitos alimentares, hábitos de vida. O nosso metabolismo, o que é isso, né? É a nossa taxa metabólica basal, é o tanto que o nosso corpo gasta para manter as nossas atividades corriqueiras do dia a dia. Existem algumas coisas que a gente consegue fazer para aumentar a velocidade desse metabolismo, aumentar essa taxa metabólica basal. Uma delas é o quê? Aumentar a nossa massa magra e aumentar os nossos músculos. Porque o músculo é um tecido que ele demanda muita energia. Então, quanto mais músculo nós tivermos, mais rápido fica o nosso metabolismo. Então, é isso que a gente consegue fazer, tá? Agora, o metabolismo, ele não é lento de uma maneira geral, não. São são alterações no padrão alimentar que dificultam esse emagrecimento. E não, a culpa não é do metabolismo. Olha aí, não vale mais, então, você dizer, meu metabolismo é lento, não consigo, né? Mas é importante a gente falar que a pessoa precisa, né, consultar o médico periodicamente, fazer os exames certinho, porque tem algumas questões, igual o hipotiroidismo, a época da menopausa, isso também contribui aí com essa questão da dificuldade, ou então o efeito sanfona, né, quando a gente fala de emagrecimento. Aí, com certeza. Então, se a gente estiver falando de uma condição de saúde, né, um hipotiroidismo, aí, de fato, acontece uma alteração no nosso metabolismo. Se a gente for pensar também na menopausa, né, onde a gente tem algumas alterações hormonais, principalmente a queda do estrogênio, né, nas mulheres, o que a gente começa a perceber? Alterações na distribuição de gordura corporal. Então, assim, é muito comum mulheres na menopausa falarem para mim durante a consulta, nossa, Paula, tenho acumulado gordura, por exemplo, nos braços, coisa que nunca aconteceu na minha vida toda. Fale, verdade. Então, isso é muito comum. Também essa baixa de estrogênio da menopausa pode levar à resistência à insulina, que faz com que a gente acabe acumulando mais gordura na circunferência abdominal. Também é muito comum.
Outras alterações relacionadas à queda de estrogênio é com relação à percepção de fome e saciedade. Então, os hormônios envolvidos aí na fome, na saciedade, a grelina e a leptina, ficam alterados. E aí, nesses casos, na menopausa, a gente é justificado, né, esse ganho de peso por conta dessas alterações. E a gente consegue reverter isso nesse Consegue. momento de menopausa? A gente consegue, é possível reverter, se for o caso, né, se precisar fazer algum tipo de reposição hormonal, isso é sempre, né, com o médico, Sim. mas a gente consegue fazer algumas alterações, alguns tipos de dieta, perfis de dieta que favoreçam, que diminuam essa resistência à insulina que eu comentei, e alguns tipos de dieta que promovam mais saciedade, para que essas alterações nesses hormônios relacionados à fome e saciedade não sejam tão, não surtam tanto efeito dessa forma. Muito bem, agora 8h35. Produção, vai preparando para a gente, então, as perguntas dos nossos telespectadores, porque agora eu pergunto para o Rafael assim, você pode citar algum caso clínico que você teve assertivo em relação a essa questão do efeito sanfona, né? O que aconteceu, o que foi feito e como que a paciente está hoje? Sim, com certeza, né? Tudo que é de origem emocional, né, pode ser perfeitamente tratado, né? Seja com hipnose, seja com psicoterapia, né? Outras técnicas mais específicas, né? Eu tive uma paciente, sim, que ela tinha problemas, né, de sobrepeso, né? E ela, por vezes, iniciou dietas, né, e tentou fazer uso de medicações durante um grande período, e infelizmente ela ia e voltava nessa situação. E o que estava por trás dessa causa era a ansiedade, né? Essa ansiedade enorme de obter algo que para compensar uma falta, né, que ela teve na vida dela, né? E aí tem uma coisa muito interessante que eu gosto de usar como exemplo, não especificamente sobre Sim. esse caso, mas que às vezes nós adultos, a gente quer sempre o melhor para os nossos filhos, né, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, mas às vezes a gente acaba falando algo, alimentando algo de uma maneira, né, que vai causar uma distorção, né, e um estímulo diferente na vida dessa criança, né, e ela vai se tornar um adulto com problemas e comportamentos disfuncionais, né. A gente vê muito, por exemplo, uma criança que se alimenta, então quando uma criança é muito pequenininha, ela é um pouco mais fortinha, a gente diz, nossa, olha que bonito, a criança come bem, a criança é saudável, tal, e de repente a gente enquanto criança vai associando comer bastante com ser saudável. Ao mesmo tempo, aquele menininho tem uma irmãzinha, né, que já é mais magrinha, né, e aí a gente fala, nossa, como essa menina come mal, como ela é desnutrida, tal. E aí, de repente, essa menina, ela cresce com a ideia de que ser magra não é ser aceita, né? E o menino cresce com a ideia de que ser gordinho, ser fortinho e comer bastante é sinônimo de saúde, né? Então, você percebe que em diferentes situações, numa mesma família, a gente vai alimentando esse tipo de comportamento, né? Então, são casos delicados. Nós temos, inclusive, casos de pessoas com histórico de abuso, por exemplo, né, e que sofreram abuso na infância e que teve vários problemas de relacionamentos, né, com outros companheiros, que sofreu traição, né, e aí ela colocou no corpo uma forma de compensar essa dor emocional, como se ela falasse, bom, eu preciso engordar para não ser atraente, né, e para não atrair as pessoas que em algum momento causaram mal para mim, né. Então, assim, são vários os fatores, né, que podem contribuir para isso, né. A gente fala de pequenos estímulos, como situações mesmo de traumas que você possivelmente viveu na infância, histórico de abuso, que possa também contribuir para a dificuldade e para alimentar esse ciclo do efeito sanfona, né.
Nossa, é bem sério, bem profundo, Demais. né, Paula? É profundo Uhum. demais, porque a gente está falando aqui de um efeito sanfona, que acontece comigo, com você que está aí do outro lado, mas se você percebeu a profundidade, né, desse assunto, é algo que vai além da, do físico, né? Uhum. Assim, você, poxa vida, eu não estou me sentindo bem hoje porque eu engordei um pouco, né? Mas amanhã eu vou emagreço. Só que o que está por trás disso, né? Qual que é a raiz dessa história? É bem interessante. Eu agradeço muito a presença de vocês. Quanto esclarecimento em 1 hora de programa só, né? E esclarecimento assim que são, acho que acredito que são assim coisas que a gente precisa entender, né? Analisar. E quando a gente ouve profissionais assim falando, você para, vira a chave e fala: opa, peraí, né? Às vezes não é a falta de vontade, às vezes não é a falta, a disciplina, às vezes é algo que tem ali dentro de você e que você precisa, infelizmente, mexer com o que você não quer, precisa bagunçar para poder organizar, para poder arrumar. Agora, 8h40, vamos lá então. Pode mandar as perguntas para a gente, produção? Vamos ver quem está conosco nessa manhã de segunda-feira. Felipe Jardim, Nova Europa. Pular café da manhã atrapalha manter o peso? Ou isso pode variar de pessoa para pessoa, Paula? Vamos lá. Para a grande maioria das pessoas, pular o café da manhã atrapalha na manutenção do peso. Por que isso acontece? Se o indivíduo, que eu mais vejo no consultório, o indivíduo pulou o café da manhã, chega no almoço, tá com uma fome enorme, então precisa montar um prato grande de comida e quer comer sobremesa, então coloca um monte de arroz, salada, carne, come sobremesa. Chega à tarde, tá morrendo de fome, então acaba comendo alimentos, procura alimentos mais calóricos, e à noite, quando chega em casa, também está com muita fome. Então, o que seria mais interessante é que a gente fracionasse, de fato, toda essa alimentação ao longo do dia, para quando chegar nesse momento da tarde, do almoço, da noite, não chegar em casa com aquela fome de capivara raivosa, querer comer até as paredes. Então, o interessante, o que a gente mais vê que funciona é fazer uma refeição no café da manhã, almoço, jantar, se precisar fazer os lanches, né, intermediários, porque pular o café da manhã, sim, pode interferir nessa questão do peso. Muito bem, 8h41. Mais perguntas para a gente? Vamos lá analisar aí quem é que está conosco nessa manhã de segunda-feira. A gente está falando sobre efeito sanfona com a Paula e o Rafael aqui. O Gustavo de Barão Geraldo está conosco. Bom dia para você, Gustavo. Hipnose pode auxiliar no controle da ansiedade que surge quando vejo comida ou o efeito é passageiro e exige reforço frequente, Rafael? Eu diria que a hipnose é uma das ferramentas mais importantes nesse processo de reprogramação, né? Especialmente quando se trata de ansiedade, né? E hoje, assim, pela minha experiência que eu tenho de muitos anos, né, trabalhando, né, com hipnoterapeuta, a gente vê muito no consultório que muitas outras questões estão relacionadas com a ansiedade, né? O que é ansiedade? A ansiedade é medo. Medo do quê? De algo que não aconteceu e que talvez nunca aconteça, né? Mas para sua mente ela é real. Então é importante a gente saber que se eu pedir para você imaginar uma coisa muito ruim acontecendo com alguém que você gosta muito, com seus filhos, com seu cônjuge, e aquilo vai te gerar uma emoção negativa. Agora, se eu pedir para você imaginar algo muito positivo, algo muito bacana, você com as pessoas que você mais ama, num lugar legal, agradável, aquilo vai te despertar uma emoção positiva. Então, porque o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então, é muito importante que dentro desse processo de hipnose, a gente consiga trabalhar as emoções positivas. Então, no caso da comida, a gente come para saciar alguma falta, né, uma ausência, um afeto, ou a gente come para se nutrir. Então, quando eu falo até da hipnose e a PNL, elas caminham muito próximas umas das outras. A PNL, ela trabalha com a ideia de que
toda emoção tem um pensamento por trás, né? Então a gente utiliza técnicas específicas para desconstruir essa associação que você tem com o alimento, né? E a gente vai alimentando novas ideias, novas percepções. Isso exige repetição, tá? Então, se a sua ansiedade está relacionada com o desejo de comer, e tem pessoas que descarregam essa ansiedade em outros tipos de vícios, né? O que a gente precisa tratar é a ansiedade, e é a emoção que está por trás da ansiedade. Na hipnose a gente consegue fazer isso porque quando eu te coloco no estado de hipnose, eu elevo o estado de emoção que está relacionado com o seu atual sintoma, a gente cria uma ponte até o primeiro evento, até a primeira vez que você vivenciou isso na sua vida. E aí eu consigo visualizar a cena, o momento e a maneira como a gente percebeu aquele momento, e com isso a gente vai ressignificando. Então, a ansiedade precisa ser trabalhada na raiz, não no sintoma. Trabalhar no sintoma é fazer uso de medicações sem um acompanhamento médico, né? Agora, tratar a raiz do problema, ela vai neutralizar a emoção responsável pelo seu atual sintoma, né? Por isso que a hipnose ela é muito recomendada, especialmente para quem tem hipnose, tanto na hipnoterapia quanto na hipnose clínica. Muito bem, olha só, né, você conhecendo de repente, né, uma opção nova aí para que você possa, melhorar a sua qualidade de vida aqui no nosso estúdio Câmara. 8h45, estamos falando sobre efeito sanfona, por que que a balança sobe após a dieta, né, e como a gente faz para estabilizar o peso. Tem como estabilizar o peso, Paula? Estabilizar o peso. Já pensou que delícia você ficar o ano inteiro, né, com o peso estabilizadinho? Ah, que maravilha. Tem como, com certeza, a gente estabilizar o peso. Como que a gente faz isso? Através de uma dieta que funcione muito bem para esse paciente. E o que é uma dieta que funciona bem? Que respeite os hábitos de vida, hábitos alimentares, rotina. Eu costumo falar que a dieta tem que encaixar na vida do paciente. Não é o paciente que tem que se encaixar na dieta. Esse é o segredo, porque dessa forma, tudo que ele estiver fazendo de novo, todas as alterações, a dieta propriamente dita, ela vai estar inserida no contexto, essa dieta vai ter coisas que ele gosta de comer. A dieta não pode ser aquela dieta que sai cortando tudo, sai tirando tudo. Tem que ser uma dieta que tenha alimentos que o paciente goste, que ele sinta prazer e que, claro, forneça um déficit energético negativo ao final do dia. Mas se for uma dieta que o paciente goste, que ele consiga introduzir esses hábitos e transformar os hábitos de vida dele, de fato, ele vai emagrecer. Esse emagrecimento vai acontecer de uma forma mais lenta, comparando com as dietas mais restritivas, mas vai ser duradouro, porque esses hábitos estarão muito bem consolidados, fazendo com que o paciente consiga emagrecer e manter esse peso perdido. Eu costumo falar e brincar com minhas pacientes, né? O ideal é que a gente fique magra e saudável para sempre com a dieta. Então, essa é a ideia. Então, trabalhar gradativamente com essa mudança de hábitos alimentares. Importante, mais uma que a gente aprende hoje, nós precisamos que a dieta se encaixe no nosso dia a dia, na nossa rotina, e não nós nos encaixarmos na dieta, né? Porque de repente o pessoal para tudo, dá uma tristeza até, né, Rafael, fazer a dieta. Tem gente que fica triste, que elimina tudo o açúcar, fica raivoso, né? E aí, poxa vida, como é que faz? Mexe muito com a autoestima, mexe muito, acho que com o nosso cérebro mesmo, essa questão da dieta, né, Rafael? Sim. Costumo dizer que quem vive se punindo pelo corpo que tem, dificilmente sustenta o corpo que quer. Uau. Então é muito importante que a gente seja grato primeiramente pelo corpo que tem, porque o nosso cérebro ele entende tudo aquilo que você está reforçando, né, de forma inconsciente. Então, quando você toma uma decisão, por exemplo, de forma consciente em emagrecer, porque você quer ter uma vida saudável, porque você quer viver uma rotina alimentar, aumentar a sua expectativa de vida, ter mais motivação, ter mais energia, mais vigor, para você ver seus filhos, seus netos crescendo, enfim. E aí o teu inconsciente diz, olha, eu não sou capaz, é muito difícil, eu tenho um corpo feio, eu não sou atraente,
eu nunca vou conseguir. Então, se o teu inconsciente trabalhar contra o teu consciente, vai ser muito difícil. E eu costumo dizer que o nosso consciente ele sonha e o nosso inconsciente comanda. É ele quem Nossa. está no controle da situação. Então, não Uhum. dá para a gente estabelecer, como diz, uma dieta, uma rotina alimentar, treinos e mais treinos, quando a emoção apertar e você realmente ter uma recaída, e aí, quando você tem a recaída, é pior, porque aí você se sente culpado, Uhum. a culpa te traz uma frustração, e para você preencher esse vazio, você vai descontar ainda mais no alimento. Por isso que a gente vive desse efeito, né? Poxa vida, hein. Agora, explicar para o pessoal de casa essa questão, a gente está falando muito de consciente e subconsciente, né. O consciente é o aqui e agora, e Isso, o subconsciente é o que a gente guarda, sim. é a caixinha. É a nossa caixinha de surpresas, né? A nossa caixa preta do avião, né? O que acontece, né? É muito importante a gente saber diferenciar, né? O que é o nosso consciente? Nosso consciente é aquilo que a gente usa para guardar, armazenar memórias de curto prazo. Então, o Uhum. que nós estamos usando nesse momento é o nosso consciente. Para racionalizar, é a nossa criticidade, é a nossa razão. Então, a gente usa para a gente guardar nomes, endereços, telefones, nosso caminho de ida e volta de casa para o trabalho, as nossas tarefas rotineiras do trabalho. E o nosso subconsciente é o nosso eu verdadeiro, né? É onde estão todas as emoções e experiências com base nas memórias, né, que você foi vivenciando ao longo da sua vida, né? E isso foi te gerando um registro, um banco de memórias. Costumo até dar como exemplo, por exemplo, um computador, né? Você compra um computador com um sistema operacional de fábrica, né? E com o passar dos anos, você vai alimentando aquele computador com vários arquivos e programas, e depois de um certo período, aquele armazenamento vai ficando cheio, né? E aí pode desencadear um vírus. E esse vírus pode destruir o sistema operacional. Então, o que a gente faz em hipnose é aquilo que a gente tem que fazer com o computador, né? A gente formata o computador, passa o antivírus e instala novos programas. É o que a gente faz em hipnose, né? A gente vai tratar, né, todas as emoções que estão associadas, nesse caso, aquela associação que você criou com o alimento, e a gente vai ressignificando, neutralizando essa emoção e vai trazendo novas programações, né? Então, assim, eu não me alimento mais para me punir, eu não me alimento mais para aliviar algo ou compensar algo, mas sim eu me alimento para me nutrir, eu me alimento para ter mais qualidade de vida, mais saúde, mais vigor, mais energia. Muito bem. Olha só, hein, como é que tá aí a sua CPU. Ai, 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 vamos lá. Paula, nós falamos aqui sobre metabolismo, Uhum. falamos sobre dieta, exercício físico, né, que é primordial. Agora, quando a gente faz o exercício físico, a gente está com uma alimentação, 100% não digo, mas regrada, né, e aí a gente tem essa questão de inflamação. O que que é inflamação do corpo? Quando que o corpo não responde? Hoje se fala muito sobre corpo inflamado, né, isso tem a ver também com o efeito sanfona, tem a ver da gente ter aquela dificuldade de perder peso e a facilidade de ganhar peso. O que que é inflamação? A gente tem que pensar que o tecido adiposo, né, o tecido de gordura corporal, ele é um tecido que secreta, né, que libera no nosso organismo citocinas inflamatórias, tá? Que são algumas substâncias que dentro do indivíduo que tem obesidade, que tem esse excesso de peso, essas citocinas, né, essas substâncias, eles atrapalham algumas respostas metabólicas. Uhum. Então, principalmente quando a gente pensa em saciedade e em fome. Então, assim, um indivíduo que tem essa obesidade, que tem esse excesso de gordura corporal, ele é um indivíduo que ele não tem as respostas normais, né, de fome, de saciedade. Ele tem também muito essa questão da compensação, né, que o Rafael comentou. Então, as respostas compensatórias dele são
diferentes e são realmente desencadeadas por conta desse excesso de gordura corporal, que por sua vez, como eu comentei, libera no organismo essas citocinas inflamatórias que acabam influenciando aí nesse ciclo, né, de ganho de peso e dificuldade de perder peso, dificuldade de manutenção do peso perdido. Exercício físico, como que a gente coloca ele no plano aí e qual que é a importância dele? A gente sabe que o exercício físico é importante para a vida, né, mas na questão do efeito sanfona. Olha, a atividade física, ela é essencial para a saúde, né, e consequentemente para a perda e manutenção do peso perdido. E se a gente for pensar nessa questão da manutenção, o melhor tipo de atividade física que a gente tem que fazer, que a gente precisa fazer pensando no nosso metabolismo, é a musculação. Por quê? Lembra que no comecinho da nossa conversa eu comentei que é o músculo, o tecido, que mais gasta energia no nosso organismo? Então, se a gente faz musculação, a gente aumenta a nossa massa magra, a gente aumenta o nosso músculo. Consequentemente, quanto mais músculo nós temos, mais rápido fica o nosso metabolismo, maior é a nossa taxa metabólica basal, e aí esse processo, né, de perda de peso e de manutenção do peso fica mais fácil. Então, assim, musculação é essencial para perda e para manutenção do peso perdido. E após os 40 anos, com a chegada da menopausa, aí não é opção, né, você tem que fazer mesmo. Saúde, É não tem como saúde, fugir. não tem para onde fugir. 8h55, dá tempo para mais uma ou duas, produção? Pode mandar para a gente, vamos lá, o que nós temos? O pessoal está participando, a gente manda aquele abraço, um bom dia especial, uma semana linda para você que está aí do outro lado. Alô, Sueli, Vila Teixeira. Ficar muito tempo sem comer durante o dia e exagerar à noite faz engordar, mesmo que a quantidade total de calorias do dia não mude? E Olha, aí? se esse exagero da noite extrapolar as calorias que o nosso corpo precisa, sim, vai influenciar. Outra coisa que a gente tem que pensar é que, assim, a gente tem uma capacidade de absorção de nutrientes e de calorias. Então, se você fizer só uma refeição ao dia, o seu corpo ele não vai conseguir administrar, ele não vai conseguir absorver toda a quantidade de proteínas que ele precisa, de vitaminas, de minerais, de calorias. Então, a gente tem alguns estudos de pessoas que fazem poucas refeições ao dia. O que acontece? O excesso de energia dessas refeições não vai ser absorvido da melhor forma e vai ser estocado em forma de gordura, principalmente na região abdominal. Então, por isso que a gente sabe que o recomendado é fracionar realmente os alimentos para que a gente consiga absorver de maneira adequada todos os nutrientes e também as calorias desses alimentos. Maravilhosa. 8h57, a última? É isso ou dá tempo para mais duas? Vamos lá. Juliano, da Vila Industrial. Oi, Ju, bom dia para você. Quanto tempo leva em média para começarmos a ver resultados com a hipnose em casos de compulsão alimentar, Rafael? Olha, na maioria dos casos, os resultados são mais imediatos. Mas é claro que não é da noite para o dia que você vai simplesmente mudar, né? Isso exige um certo treino. Por isso que eu falo, não basta você treinar o corpo se você não treinar a sua mente, né? Então, treinar a mente é exatamente igual você treinar no corpo, né? Você só adquire um corpo, né? Um corpo mais atraente, um corpo mais saudável, se você realmente treinar, como a Paula falou, né, treinos físicos, aeróbicos também ajudam, estimulam muito isso, né, mas o treino mental, ele é tão importante quanto. Então, assim, o que você precisa fazer é o trabalho diário. Eu costumo dizer que eu tenho 50% de importância nesse processo, os outros 50% é o paciente quem vai fazer, né? Então não basta a gente fazer apenas uma sessão, de repente essa sessão ela pode durar de 1 a 4 horas, né? A depender do que a gente vai encontrar na caixinha preta do avião, mas depois que a gente trata isso e a gente faz aquela reprogramação, você precisa alimentar a tua mente diariamente, né? E assim como no processo de mudança, né, de rotina, de hábito alimentar, né, você vai precisar de compromisso, né, de disciplina e de rotina, né?
E isso daí vai exigir de você, mentalmente, vai acontecer situações que vai te despertar um certo gatilho, né? E aí você precisa estar atento em como que isso vai acontecer. Então, o que eu costumo fazer nos meus processos de tratamento, eu faço geralmente de 1 a 6 sessões, né? Então, até a terceira sessão, geralmente o paciente ele acaba recebendo uma alta, né? E eu costumo, inclusive, também incentivar o paciente também a buscar outros tipos de terapias, né? Porque a alimentação mental ela não termina simplesmente com um tratamento, ela vai ter que ser uma coisa contínua, né? Então, aí geralmente o que eu faço? Depois dessa primeira sessão que eu faço, que eu trato e faço essa reprogramação mental, a gente faz um acompanhamento, né, para saber, olha, como que você está se sentindo, teve algum momento que você teve algum gatilho que despertou em você, o que você sentiu naquele momento. E eu sempre peço para os meus pacientes comprarem um bloquinho de notas, uma caneta e escrever, né, no bloquinho o que ele sentiu naquele momento. Então, no caso de uma compulsão alimentar, vai acontecer em algum momento uma recaída. De repente ele fala, olha, né, os amigos chamaram lá para tomar um chopp, né, lá no final de semana ele de repente fala assim, nossa, eu mereço, né, eu trabalhei, o meu corpo tal, e aí ele dá aquela descarregada, e aí ele vai se sentir culpado, frustrado. Então, ao invés de você sentir culpa, de você, eu costumo falar assim que o teu corpo muda de forma, né, quando a tua mente muda de voz, e essa voz precisa ser muito mais acolhedora do que crítica. Então, não se puna por você ter tido uma recaída, pergunte a si mesmo, o que você aprendeu com isso, né? E qual é a emoção que você sentiu naquele momento, como que você pode trabalhar para que nas outras oportunidades você não tenha novas recaídas, né? A gente está num processo de constante aprendizagem, então esse treino exige essa disciplina também. Nossa, gente, que programa delicioso. Quanto aprendizagem, né? Quanta aprendizagem, quanto ensinamento nessa manhã de segunda-feira, início do mês, e a gente com 2 profissionais aqui falando de saúde, de qualidade de vida. Isso é tão bom. E é tão bom ouvir que a gente consegue, que a gente pode, né? E isso acho que nos motiva a continuar tentando, buscando até a gente conseguir. Agora 9h01, a gente vai então para as considerações finais. Eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma dica especial para quem está assistindo, para quem vai assistir depois. Esse programa já está ao vivo no YouTube também, então depois vai ficar o programa no YouTube. Você que está assistindo pela sua televisão, aí grande abraço, uma semana linda. E aí, sabe o que você faz? Vai lá no YouTube, pega o link e joga, manda aí no grupo do WhatsApp, manda para os amigos, porque são informações importantes e eu falo sempre que a gente está plantando, né? A gente está plantando uma sementinha, que de repente essas informações dessa manhã, elas possam ser um start aí na sua vida, no seu momento, para você buscar uma ajuda, buscar um apoio que estava faltando, né? E a gente espera, assim, que isso aconteça. A gente fica muito feliz por ter aí a sua companhia, a sua audiência. Então, vamos lá, Paula. Por favor, as considerações finais e uma dica para os nossos telespectadores referente a efeito sanfona, né? A melhor qualidade de vida. Vamos lá, Rúbia. Eu diria que a minha maior dica seria: não tenha pressa e comece hoje com o que você tem. Então, muitas vezes a gente fica esperando o momento perfeito, só vou começar quando tiver tudo 100%, quando tudo estiver colaborando. E isso não vai acontecer, sempre vai ter uma dificuldade. Então, comece hoje com as ferramentas que você tem e sempre pense no longo prazo. Se você fizer muitas restrições, começar dietas que são muito difíceis de seguir, a chance de você desistir vai ser maior. Então, começa fazendo pequenas mudanças aos poucos e pensando sempre no longo prazo. Quando a gente pensa em emagrecimento, a gente pensa em, no mínimo, 6 meses, tá? Então, assim, tem que ter essa mente, não tenha pressa e leve em consideração que todas as mudanças que você está fazendo, está buscando, está propondo, tem que ser de longo prazo, tem que durar para sempre, porque senão vai gerar reganho de peso. Muito bem, obrigada mais uma vez pela Eu sua que agradeço. participação, viu? Agora, o nosso cérebro, né?
A gente percebeu aí esse subconsciente querendo mandar no nosso dia a dia, ele não sabe muito bem o que é certo e errado, né? E aí o nosso consciente, o aqui e agora, precisa estar em conexão com o subconsciente, é meio confuso, mas depois que você começa a entender, você entende e percebe a facilidade que é lidar com o subconsciente e com o consciente, mas para isso você precisa de um profissional e a gente está diante dele, que participou com a gente aqui no nosso programa. Rafael, muito obrigada pela sua participação, sua presença, né? Deixa uma fala, uma dica para as pessoas que estão conhecendo agora, né, o seu trabalho, ou que já conhecem, mas têm alguma dúvida e que querem utilizar dessa técnica para melhor qualidade de vida. Eu acho que a parte mais importante é que se você conseguiu uma vez, você pode conseguir, né? Como eu disse, isso exige disciplina, isso exige constância, né? E você merece ter uma vida saudável, você merece ter uma alimentação melhor, mais nutritiva. Então, quando você tomar a decisão de entrar numa dieta como essa, busque, né, um profissional, busque um nutricionista, busque um endócrino, um terapeuta, seja qual linha for, né, que é aquela que você mais se identificar. O mais importante é que você cuide também da sua saúde mental, né? Você não consegue nada se você também não treinar a sua mente. E saiba que se você está aqui, você está preocupado com a sua saúde, então isso já demonstra que você é saudável, né? Saudável nessa mentalidade. Então, seja grato pela saúde que você tem e diga para si mesmo que você merece ter uma saúde em abundância, porque isso vai fazer com que o teu cérebro, repetidas vezes, vai passar a colocar aquilo como uma realidade, né? E a gente fala isso na neurociência, que é como se a gente estivesse estimulando, né, as nossas conexões, a fortalecer essas sinapses neurais para que o teu corpo jogue para o teu cérebro e você haja naturalmente a favor. Aquilo não seja uma punição, né, entre você buscar um corpo rígido e a perda total dele, né, para ter esses comportamentos autodestrutivos. Você pode ter exatamente o oposto disso. Então, para isso, você precisa realmente acreditar e agradecer pela saúde que você tem, porque eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir conquistar aquilo que você tanto deseja. Ai, que maravilha! Quanta palavra positiva, é disso que a gente precisa, positividade para encarar mais um mês que está chegando, mais uma semana linda que está chegando. Agradecemos então, Paulo e Rafael, pela presença de vocês, pela contribuição, né? Informações. E é isso, gente. Comida de verdade, rotina ajustada, o seu corpo e acompanhamento. Emagrecer devagar, né, e ajustar aí o corpo e a mente sempre. Esse é o jeito mais tranquilo para a gente se manter, né, levar o nosso dia a dia. E a gente vai assim tentando ajustar o nosso comportamento e, né, como disse o Rafael, a gente pode e a gente consegue, tá bom? E olha, falando sobre comportamento, a entrada na universidade representa um marco de liberdade e descoberta para muitos jovens, né? Foi assim com você? Eu acho que é com todos nós. Mas por que bares e festas se tornam quase sinônimo de uma vida universitária? No Estúdio Câmara de amanhã, a gente vai debater como a busca por autonomia, a carência de incentivo à cultura acadêmica e a presença estratégica de bares ao redor das faculdades moldam esse comportamento. A universidade está cumprindo seu papel de formar para além das salas de aula, né? Você já percebeu, eu acho que eu passei por isso, você passa por isso, ou você vai passar por isso. A faculdade é isso, a gente inicia uma vida acadêmica e a galera vai para a festa, e vai para o bar, e tem lá as festas de final de semana, mas até quando isso é assertivo e saudável, né? Vamos conversar com profissionais para falar sobre essa relação.
né? Bares, festas e vida universitária. Mas isso é amanhã, a partir das 8 da manhã, em mais uma edição do nosso Estúdio Câmara ao vivo, direto aqui da TV Câmara Campinas. Só lembrando você que hoje tem programação, né? Tem programação lá do plenário José Maria Matosinho, é ao vivo, então você continue ligado aqui na TV Câmara Campinas. Ao meio-dia nós temos o Câmara Notícia, trazendo informações do Legislativo Campineiro e também da nossa metrópole, e toda a programação feita com muito carinho e por profissionais que compõem aí a nossa equipe do Grupo Mais Comunicação, trabalhando para levar para você a melhor programação aqui na TV Câmara Campinas. Agradeço a sua audiência, a sua companhia mais uma vez. Muito obrigado aos nossos convidados. Você de casa, continue ligadinhos na programação da TV Câmara Campinas. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta com mais uma edição do Estúdio Câmara ao vivo por aqui. Beijo grande, se cuida, mês está começando e acredite, você pode, nós podemos, é só acreditar. Valeu, gente, com Deus, tchau, tchau.